Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento a que me estejam a ver. Bem-vindos aqui àquela que é a vossa quinta lição, aqui no fundo do curso ou da formação terapeuta de topo, aqui da oitava oficina, a oficina do terapeuta, da terapia, para aprendermos aqui técnicas de programação neurolinguística e não só, técnicas que têm a ver com a capacidade de definir o nosso espaço e o espaço do outro, a partir daquilo que é a energia da emoção, do sentimento, da sua percepção, controle, do prazer, daquilo que é também, ao fim e ao cabo, a noção e o conhecimento que temos de ter daquilo que é a nossa dor para transmutação e transformação, ou seja, a energia de Escorpião, aqui desta oficina e desta estrutura que estamos aqui a criar das 12 oficinas, das 12 áreas de vida. Então, exploração integrativa sobre relações autênticas, desejo e transformação pessoal, é isto que vamos trabalhar aqui nesta quinta lição, e então o consentimento com prazer devido, não é? Ou seja, perceber aqui como é que nós, ao mesmo tempo, estamos abertos, mas também somos capazes de acolher e dar prazer, e ao mesmo tempo mantemos as nossas, digamos, ligações ao mundo, não é? As nossas membranas fluidas que nos permitem contactar com os outros, mas ao mesmo tempo estarmos protegidos e defendermos aquilo que é a nossa essência. Portanto, há aqui uma exploração integrativa das relações autênticas, um desejo de transformação pessoal e que vem no encalço, no fundo, daquilo que temos estado aqui a falar, da necessidade de perceber como é que esta sociedade, que é muito rápida, de muita comunicação e que tende, no fundo, a erudir os nossos valores, pode ser trabalhada aqui a um nível da oficina 8 do terapeuta, para compreendermos melhor e sermos senhores de nós mesmos e permitir, obviamente, que também o outro que connosco interage, formamos casal, possa também enfrentar a realidade dos dias de hoje. Então, heranças familiares, este aspecto é importante, e consentimento, como é que isto está ligado a nível da psicanálise, e aqui a reflexão, que padrões familiares moldaram a nossa visão sobre prazer e consentimento. E sim, porque a família é o nosso primeiro molde, aquele que mais nos influencia, e depois as famílias virtuais, as famílias da internet, depois qual o grau de consentimento e intimidade que eu permito, até que ponto é que eu dependo daquilo que os meus pais dizem, daquilo que os meus companheiros, daquilo que os meus amigos, daquilo que aqueles que formam a minha família, porque a família pode não ser apenas a família de sangue, no fundo controlam sobre mim e sobre a minha vida e sobre a minha capacidade, e perceber até que ponto é que eu sou maleável ao controle e dominação do outro, ou que eu tenho o próprio controle. Escrever então sobre uma crença que aprendemos na infância, sobre isto, o que é que nós pensamos e o desejo de mudança que podemos exercer sobre isso. Depois, realidade do prazer e da dor, também a nível da psicologia, capacidade de integrar aquilo que nós vamos trabalhando, pensando, e através desta reflexão, não é? Que experiências dolorosas trouxeram crescimento ou prazer duradouro. Mais uma vez, sempre a trabalhar aqui nesta dualidade, que eu tenho falado desde a primeira aula, e percebermos até que ponto é que ligamos crescimento, que ligamos ao fim e ao cabo expansão, que ligamos prazer de alguma forma àquilo que é a dor. E portanto o prazer e a dor sempre como elementos importantes, e portanto olhar para as experiências dolorosas e perceber da perspectiva do que é que isso me ensinou, do que é que eu aprendi, e ao fim e ao cabo como é que isso moldou a minha própria visão do contraponto daquilo que é o prazer. Então, escrever sobre isso, sobre uma situação difícil que levou a um momento de realização aprendizado, ou seja, como é que nós partimos da parte básica de sofrimento e dor para algo maior, para um crescimento, para uma transformação interna, e que depois que foi exteriorizada, não é? Que teve, no fundo, uma exteriorização. Portanto, como é que nós partimos da interioridade para a exteriorização. Portanto, aqui um bocadinho esta capacidade, e no fundo isto tem a ver também com a nossa própria interpretação sobre nós mesmos, do que é prazer, do que é dor, através da psicologia. Portanto, honestidade e autenticidade, terapia de casal, não é? No fundo aqui refletir o que é que eu escondo por medo de conflito, o que é que muitas vezes no casal acaba por não transparecer, não é? Ou seja, até que ponto é que eu sou honesto e autêntico, não é?
e isto aqui tem muito como princípio uma base de comunicação, e depois uma reflexão, não é? O que é que poderia esconder? Isto pode não ser feito de forma direta, tal como a mediação e a negociação, muitas vezes temos uma forma indireta de falar, não é? Com cálculos, digamos, com uma separação, porque pode não ser fácil falar sobre isso, mas é interessante, em abstrato, falar sobre o que é que, para si, seria algo que mereceria, digamos, maior proteção, e o que é que se teme, não é? Quais são os medos. E para se falar disto é preciso não haver manipulação na ligação, na emoção, e até inclusivamente haver uma total abertura. Isso também implica um total desprendimento, ou seja, a outra pessoa não estar numa relação por dependência, mas sim numa relação por respeito, por independência, e já estarmos um bocadinho crescidos naquilo que são os nossos traumas, as nossas ligações e a forma como estamos com o outro. Porque isto, obviamente, só faz sentido quando nos conhecemos a nós mesmos e nos queremos conhecer ainda melhor através dessa exposição. Nós não temos medo de nos expor quando nós estamos completamente abertos a uma relação, senão ainda não estamos preparados para isso. Se eu volto a dizer, aqui o terapeuta implica, obviamente, um trabalho também do infantário, um trabalho individual. Tal como a comunicação em empresa implica uma comunicação a nível de redação, a empresa-redação, e aqui, infantário, terapia ao terapeuta. Portanto, falo com alguém de confiança sobre um sentimento que costuma esconder e depois ouça-se a falar e pratique escuta ativa sobre si próprio. Como é que você se exprime, como é que se sente e como é que transmite isso ao outro que está a ouvir. Depois, reprogramação e controle de impulsos. Isto é já a técnica de PNL, há pouco era uma técnica de terapia de casal. E aqui uma reflexão, que é que expectativas irreais cria sobre prazer e perfeição. E como é que liga esta ideia de prazer com a ideia de perfeição, não é? Prazer e perfeição são ou não próximos? Será que para si é importante ter perfeição naquilo que é a sua noção de prazer, ou isso não é relevante? Como é que você se vê? Como é que você se acolhe? Como é que você se sente sobre si mesmo? E a perfeição é algo absolutamente essencial, é algo relativo, e depois cria uma afirmação positiva, repetindo-a diariamente. Isto é um aspecto também importante, tem a ver com a inculcação de determinadas expressões, pensamentos e ideias acerca de si próprio. E tem a ver com um trabalhar diariamente. Então, cria um momento do dia, pode ser manhã, à tarde, à noite, mas tem que ser fixo, criar uma afirmação positiva e repeti-la diariamente. E uma delas pode ser aprendo com prazer e dor para crescer. Repetir isto várias vezes, aprendo com prazer e dor para crescer. E a partir daqui, controlar impulsos. A dor não me controla, o prazer não me controla, a dependência não me controla. Eu sei me levar acima dos meus próprios impulsos. Portanto, a ruína como oportunidade, a integração de teorias. Portanto, perceber aqui, em primeiro lugar, dentro desta ideia de terapia de casal e de programação neurolinguística, quais foram os fracassos que, de alguma forma, permitiram reinterpretar a realidade e surgiram depois como oportunidades de crescimento, ou seja, tudo aquilo que, de alguma forma, foi um travão, de alguma forma impediu de crescer ou de chegar àquilo que acreditava, e como é que isso depois foi uma oportunidade de crescimento. Depois escreva isto por escrito, e escreva como é que vai usar, no fundo, aquilo que aprendeu, aquilo que sentiu, aquilo que foi uma oportunidade de crescimento da experiência dolorosa, e como é que vai utilizar isso no futuro perante uma nova experiência dolorosa que possa acontecer. E escreva sobre isto, ponha esta temática em prática, tipo um guia prático para enfrentar situações similares nas quais também se defende. E com base nisto, seja capaz de construir relacionamentos com maior autenticidade. Ou seja, use não só para si próprio, como depois numa aplicação prática e estratégica à sua vida pessoal e à forma como se pode, digamos assim, transmutar num futuro próximo. Então, aqui é importante, em termos de conclusão integrativa, que a transformação pessoal exige autenticidade, a pessoa ser igual a si mesma, ser capaz de identificar aquilo que lhe faz sentido e aquilo que não faz sentido e a partir daí trabalhar-se e evoluir. A transformação pessoal exige isto, esta autenticidade, esta transparência, existe disciplina, continuidade e exige respeito mútuo, porque qualquer relação implica que eu me respeito a mim mesmo
e que seja capaz de dar o mesmo respeito ao outro e que ambos tragam para dentro da sua relação essa mesma capacidade. Portanto, autenticidade, disciplina, respeito mútuo. Depois, e aqui o exercício prático, deve começar hoje a registar as suas reflexões e a partir desse registro de reflexões ser capaz de, com essas reflexões integradas, estabelecer hábitos saudáveis, ser capaz de construir pontos, repetições de determinados exercícios que já fiz atrás, portanto, a ideia de uma frase que seja motivacional para si e que repita. Isto é um hábito saudável, cria conexão consigo, cria proximidade, cria gostar de si próprio, ter gratidão, ser capaz de ver nas pequenas coisas que lhe acontecem coisas positivas, tratar-se com maior cuidado, perceber que você está a crescer e que, portanto, cada evolução que faz deve ser sempre acarinhada e acolhida e, portanto, estabelecer este tipo de hábitos saudáveis e depois trabalhar a sua autossuficiência afetiva. Não precisar do outro ou da validação do outro para ser capaz de olhar para si mesmo, ver o seu valor e a partir daí crescer e evoluir. Okay? Este aspecto é muito importante, integrando estes dois ensinamentos desta quinta lição. E termino com uma rotina de transformação em 90 dias. Portanto, aqui voltamos a 15, 15 e depois fazer uma consolidação. E aqui aquilo que eu aconselho, essencialmente, é depois ter outros 30 dias. Temos aqui 15 dias de prática de exercícios, depois mais 15 dias de exercícios e de renovação dessas mesmas intenções, consolidação por 30 dias. E depois mais 30 dias de paragem e de observação, onde deve incorporar a vibração, cultivar a consciência e observar de alguma forma a evolução emocional e relacional que tudo isto lhe trouxe. Portanto, esta é a ideia da transformação, ou rotina de transformação, em 90 dias. Porquê a prática de 15, renovação da mesma prática e consolidação? Porque esses primeiros 2 meses são importantes para um terceiro mês, em que já a própria vibração e aquilo que cultivou vai se transformar e vai revelar a tal evolução emocional e relacional. Basicamente é isto, é o que eu vos proponho. E voltamos a ver amanhã na 6ª lição. Até lá, despeço-me cordialmente.